Varanos. Varanos são tão fortes que praticamente não têm concorrentes de outras espécies na natureza selvagem. Além disso, eles até foram usados para atacar fortalezas, não é brincadeira. Dizem que Chhatrapati Shivaji é um dos guerreiros mais famosos dos Marathas, usou o varano para superar os muros do forte Sinhaghat durante a batalha decisiva contra os mogóis em 1670. A lenda diz que um dos comandantes amarrou uma corda nas costas do varano, que escalou o penhasco íngreme por uma parte não vigiada do forte e depois se fixou em uma fenda. Isso permitiu ao comandante entrar na fortaleza. O lagarto foi usado como um meio para conquistar o forte. Porém, até mesmo os varanos invulneráveis têm seus medos. Pode-se pensar que, se eles eram levados para a guerra, nada assustava os varanos. No entanto, às vezes os varanos não conseguem lidar nem mesmo com a própria comida. Recentemente, em Singapura, um varano foi encontrado morto após tentar engolir um peixe grande. O corpo do réptil, flutuando próximo a um barco, foi avistado por um morador local. Dizem que o peixe era espinhoso, o que pode ter causado não apenas o engasgo do varano com a enorme presa, mas também aumentado seu sofrimento antes de morrer. Isso é realmente especialmente triste. Você só está tentando comer e a sua própria comida acaba te matando. Isso após conquistar fortalezas. E esse caso não é o único. Em 24 de fevereiro de 2021, no canal Ulu Pandan, em Singapura, foi visto um varano devorando uma grande piton. Fotos e vídeos feitos nesse local mostram que o predador já havia comido metade da enorme cobra. O varano continuou sua refeição, indiferente aos espectadores e suas câmeras. Infelizmente para o réptil, a piton era grande demais. Em certo ponto, o varano engasgou-se com a cobra, que já estava quase totalmente engolida, parando de comer. Depois de lutar por um tempo com sua presa, o varano acabou cuspindo a piton e desapareceu na água. De certa forma, essa história até terminou bem. Aqui está mais um exemplo da imprudência dos varanos. No vídeo que foi publicado no início de 2022, vemos uma cena preocupante. O varano segura uma tartaruga na boca, tentando ao máximo engoli-la. A tartaruga estava viva e tentava fugir toda vez que seu casco tocava o chão, mas o varano segurava firmemente sua presa, não deixando ela escapar. Não está claro se o varano conseguiu lidar com sua comida. No entanto, nos comentários do vídeo apareceu uma testemunha que viu algo semelhante no mesmo lugar. O incidente teve um desfecho trágico. Na manhã seguinte, o varano estava morto na água, sufocado por uma tartaruga que ele não conseguiu engolir. Dias depois, a testemunha avisou as autoridades devido ao cheiro de podridão, e então eles removeram o corpo. Tudo bem, com peixes, cobras e tartarugas, tudo está claro. Mas e quanto aos polvos? Esses moluscos cefalópodes são uma iguaria para os varanos. Os grandes lagartos caçam ativamente eles sempre que têm oportunidade e os devoram com apetite. Não posso culpá-los por isso, porque os polvos são realmente saborosos, mas só se forem preparados corretamente. Os varanos não têm essa possibilidade, então recorrem a outros métodos. Por exemplo, eles batem periodicamente os polvos em objetos duros por perto, até mesmo durante a alimentação, como em raízes de árvores. Porque o polvo, obviamente, não quer ser comido e se torna uma presa incrivelmente perigosa. As ventosas do polvo podem ficar presas na garganta do varano durante a deglutição, podendo causar sufocamento. Para evitar isso, o melhor é rasgar o polvo em pedaços bem pequenos antes de engolir. Infelizmente, os lagartos estão acostumados a engolir a comida inteira e não sabem muito bem como preparar polvos corretamente. Em geral, a probabilidade de um varano engasgar com um polvo e morrer é simplesmente enorme. Na verdade, existem outras criaturas que representam perigo para os varanos, mas isso se aplica aos indivíduos jovens. Assim, uma luta entre um varano adolescente e uma cobra da areia de barriga amarela ocidental foi observada na reserva de Malamala, na província de Mpumalanga, África do Sul. As duas criaturas eram quase iguais em força. Ninguém queria ceder, então a luta continuou por mais de uma hora. Inicialmente, era difícil distinguir entre presa e predador. Aos poucos, ficou claro que a cobra estava vencendo, pois ela havia cravado firmemente seus dentes no pescoço da presa. O jovem lagarto tentava se soltar desesperadamente, mas a cobra apertava cada vez mais o seu aperto. No final, a cobra conseguiu comprimir todo o corpo da presa e engoli-la inteira. Mas às vezes, os varanos atacados por cobras ainda têm sorte, mesmo que já tenham sido engolidos. Uma senhora idosa em Bangkok, Tailândia, ouviu sons de luta em sua casa.
Mas quando ela desceu para verificar, em vez de um ladrão, encontrou uma Python. Ele estava estirado no chão da cozinha dela, com a barriga da cobra visivelmente saliente. Ao chegar, os socorristas descobriram que a cobra havia engolido quase totalmente um varano, com apenas uma parte do rabo para fora da boca. Ao ver as pessoas, o Python tentou fugir, mas não deixaram, então a cobra simplesmente regurgitou o varano. Essa é uma reação natural ao estresse que ajuda os animais a escaparem mais facilmente. Mas qual não foi a surpresa de todos quando descobriram que o varano ainda estava vivo? Depois de um tempo, ele até começou a correr pela sala, tentando se esconder de seus salvadores. Quando examinaram o varano em busca de ferimentos, descobriram que ele não havia sofrido nenhum dano por causa da cobra. Por que ela não o sufocou antes de engolir é um mistério, mas a cobra com certeza se arrependeu da sua decisão. Mas tudo bem, com os Pythons está claro. Eles só querem comer e os varanos parecem apetitosos e nutritivos demais. No entanto, a história da elefanta indiana Madhuri surpreendeu muita gente. A elefanta vive no Parque Nacional Corbett e é conhecida por seu temperamento agressivo, mas ela usa essa agressividade de uma maneira bastante estranha. Madhuri é basicamente boa em capturar lagartos, mas normalmente suas vítimas eram indivíduos menores. Fotógrafos registraram o momento em que Madhuri agarrou o varano pelo rabo e começou a balançá-lo como um brinquedo. De tempos em tempos, ela jogava o varano de uma altura considerável, então o animal tinha poucas chances de sobreviver. Além disso, essa brincadeira estranha continuou por vários dias. Dizem que o espetáculo era emocionante, mas com certeza não para o varano. Case, você está pronto? Pronto, pode começar a girar. Vale dizer que a família dos varanos é um grupo grande e diversificado de lagartos, e eu diria que o líder desse grupo é o dragão de Komodo. Essa é a maior espécie de lagarto do mundo. Madhuri teve sorte de lidar com uma espécie menor, porque os dragões de Komodo podem crescer até 3 metros de comprimento e pesar até 70 quilos. Com esse tamanho, não é de se surpreender que esses lagartos possam abater presas realmente grandes, incluindo javalis, cervos, búfalos d'água e até elefantes. Bem, não exatamente elefantes comuns. Acredita-se que no Pleistoceno, pelas ilhas onde viviam os ancestrais dos dragões de Komodo, vagavam elefantes pigmeus hoje extintos. Pelos fósseis, esses elefantes eram periodicamente caçados por esses enormes lagartos. Felizmente para os elefantes modernos, os dragões de Komodo, devido ao seu tamanho e ao seu habitat restrito, normalmente se alimentam de animais menores. Pelo menos até que eles tenham que mudar sua dieta. Agora imagine o seguinte, você vai ao banheiro para fazer suas necessidades, não está incomodando ninguém, e de repente vê que da privada está saindo a cabeça de um lagarto enorme. Para ser franco, eu me assustaria, talvez até gritasse. Foi exatamente isso que aconteceu com um turista britânico que estava de férias na Tailândia. O varano olhou para ele por 3 minutos antes de se virar e desaparecer. O que exatamente esse lagarto queria, ninguém sabe. E como ele foi parar no vaso sanitário também é um mistério. Encontramos a resposta para essa pergunta. Do lado de fora, foi pulverizado um inseticida, que fez com que o varano deixasse seu habitat natural em busca de um lugar mais seguro. O varano tentou escapar pelo esgoto, e acabou por acaso no banheiro de uma pessoa. Bem, e então, aparentemente, ele olhou para a pessoa e percebeu que não deveria estar ali. Na verdade, um incidente como esse não é tão raro quanto se poderia pensar. Os varanos são hábeis em escalar canos e se espremer em lugares apertados, como vasos sanitários e pias. Porém, nem sempre conseguem encontrar uma saída desses locais. E aqui está um exemplo desse tipo de caso. Em 2021, um varano de Bengala com 120 centímetros de comprimento foi encontrado preso diretamente no ralo do vaso sanitário de uma família indiana. A família disse que notou o lagarto perto do banheiro pela primeira vez no domingo e abriu a janela na esperança de que o varano saísse para fora. Infelizmente, o animal aparentemente não conseguiu subir pelas lajotas e decidiu sair por outro caminho, ficando preso no ralo, onde esperou pelos socorristas. Você não acha que os varanos são meio azarados? Compreendo quando um animal se engasga ou não consegue passar por um buraco. Mas acontece que os varanos também podem morrer por causa do estresse. Sim, e esses são lagartos gigantes que antigamente comiam elefantes e depois atacavam fortalezas. No zoológico de Delhi, na Índia, aconteceu um caso trágico, quando 4 varanos morreram. De acordo com o relatório da autópsia, os répteis morreram de choque depois que um funcionário os tirou dos recintos durante a hibernação. Os varanos normalmente entram em hibernação de novembro a março de cada ano, e nesse período é melhor deixá-los em paz, pois eles não precisam de comida nem de água. Ademais, ficam sujeitos a variações de temperatura se perturbados e, aparentemente, extremamente assustados.
Mas você sabia que os varanos também podem morrer quando entram em hibernação? Quando a temperatura cai abaixo de 7 graus Celsius, os lagartos e as iguanas sofrem um choque térmico temporário. Já contamos uma vez sobre a chuva de lagartos na Flórida, quando iguanas caíam das árvores, mas as iguanas não são os únicos lagartos que vivem nesse estado. Também há muitos varanos por lá. Pois bem, os varanos dormem nos galhos das árvores porque é mais difícil para os predadores alcançá-los. No entanto, quando a temperatura cai demais, os lagartos ficam tão frios que perdem a capacidade de mover os membros. Se o galho da árvore se mexe, eles despencam no chão, igual as iguanas. Bem, uma queda dessas pode levar à morte do varano, embora isso aconteça bem raramente. O que mais pode ameaçar os varanos? Por mais estranho que pareça, sapos. Mas essa é uma ameaça que vem, por assim dizer, de dentro dos sapos. Sim, é um problema sério para a Austrália. Antes da chegada dessa espécie invasora, os varanos estavam prosperando na vida selvagem local, mas os sapos arruinaram isso. Disse que uma das espécies mais afetadas é o Varanus panoptes, pequenas répteis onívoras que vivem nas florestas tropicais da Austrália. Nos últimos anos, até 90% desses varanos morreram porque comeram sapos. Isso mesmo. O problema é que mesmo que o varano apenas morda o sapo, ele pode morrer devido à falta de imunidade contra as toxinas presentes na pele desse sapo. Sapos foram levados à Austrália para combater pragas na cana-de-açúcar, mas a população desses anfíbios saiu do controle. Como sabem, isso acontece quando não há predadores e há comida disponível. Então, por que não se reproduzir rapidamente? Era preciso fazer alguma coisa. Não dá para forçar os varanos a desenvolverem imunidade rapidamente se durante toda a sua história evolutiva eles viveram sem nenhum sapo por perto, certo? Os cientistas tiveram uma solução genial. Começaram a dar sapos menores para os varanos. Ainda tóxicos, mas não letais. Seus venenos eram suficientes para causar náusea nos varanos, sem causar danos irreversíveis. Bastava uma ou duas dessas refeições para que os varanos entendessem o que estava acontecendo. Mas, na verdade, os varanos têm problemas com sapos tóxicos porque não estão acostumados com essas toxinas. Com a cobra real, a situação é diferente. Uma cobra de cerca de 4,5 metros de comprimento entrou em confronto com um varano gigante, e eles lutaram por pelo menos alguns minutos. E eu lembro que o veneno da cobra real é muito tóxico. Ele pode matar um adulto em 30 minutos se não for usado o antídoto. No entanto, apesar disso, o varano saiu ileso da luta. Ele fugiu para a floresta sem mostrar qualquer sinal de mal-estar ou ferimento. A cobra também não se feriu, o que já era esperado. Mais interessante é entender como o varano lidou com o veneno. Essa resistência ao veneno se deve em parte ao metabolismo lento do lagarto. O organismo dele processa toxinas mais devagar do que outros animais, o que ajuda a neutralizar de forma mais eficaz muitas substâncias nocivas. E não se esqueça da pele grossa, que serve como uma barreira. O sistema imunológico forte do varano também permite lidar rapidamente com muitas toxinas, mas isso não acontece quando as toxinas vêm do sapo cururu e entram pela boca. Até logo! Legenda criada por